O técnico Zubeldia tem mais um motivo para comemorar a vitória sobre o Talheres por 1-0 na última quarta pela estreia da Libertadores. Além da vitória, o argentino aumentou sua invencibilidade pelo São Paulo no torneio continental. O duelo contra os argentinos fora de casa no estádio Mário Alberto Kempes em Córdoba foi o 9º de Zubeldia pelo São Paulo na Libertadores. Agora o técnico soma 5 vitórias e 4 empates e nenhuma derrota. O técnico argentino iniciou sua trajetória pelo São Paulo na Libertadores no dia 25 de abril do ano passado, com vitória sobre o Barcelona do Equador pela fase de grupos, em jogo que marcou a sua estreia no comando técnico do São Paulo. Na primeira chave, ainda bateu o Cobresal do Chile e o Talheres e empatou com a equipe equatoriana. A equipe são paulina se classificou na primeira posição do seu grupo e encarou o Nacional do Uruguai nas oitavas de final. O São Paulo avançou às quartas de final com empate no Uruguai e vitória no Brasil. Na fase seguinte, empatou os 2 jogos contra o Botafogo, mas foi eliminado nos pênaltis. O Zubeldia ainda ganhou um respiro em meio à pressão que tem recebido nos últimos dias devido ao fraco desempenho do São Paulo em campo. A equipe deixou o Morumbis após o empate sem gols contra o Sport pelo Brasileirão, sob vaias e gritos de burro de parte da torcida para o argentino. Apesar disso, Zubeldia segue como técnico do São Paulo e tenta alcançar a segunda vitória seguida na temporada neste fim de semana, quando visita o Galo em BH pela segunda rodada do Brasileirão. Oscar é desfalque do São Paulo contra o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Brasileirão. O São Paulo informou a identificação de uma nova lesão na coxa esquerda do jogador que ficou em tratamento na parte interna do Estrela Barra Funda. Na partida da última quarta, pela estreia da Libertadores, Oscar iniciou na equipe titular de Zubeldia e jogou no sacrifício na vitória por 1-0 sobre o Talheres. Após o duelo, o próprio jogador, que deixou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo, revelou que não estava em plenas condições físicas. Antes, Oscar havia ficado de fora do jogo sem gols do São Paulo contra o Sport no último sábado no Morumbis, devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Agora, após a constatação novamente de um problema no local, o camisa 8 voltará aos tratamentos. Sem Oscar, portanto, o São Paulo volta a campo nesse domingo quando visita o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Brasileirão. Mancini teve uma passagem pelo São Paulo como coordenador técnico em 2019. No entanto, em 9 meses de trabalho, 2 principais polêmicas envolvendo o então coordenador aconteceram na equipe paulista. Logo no início de sua passagem, Mancini presenciou a demissão do então técnico do São Paulo, André Jardine, após um começo do Paulistão abaixo do esperado. Cuca estava acertado com o clube para seu sucessor, mas devido a um problema no coração, ficou decidido que Mancini comandaria a equipe até o fim da competição. Com a melhora de desempenho, Mancini chegou até a semifinal do torneio empatando com o Palmeiras na primeira partida. Cuca, no entanto, antecipou a sua chegada e comandou a equipe a partir do segundo jogo, classificando para a final após superar o Palmeiras nos pênaltis. Na decisão, o São Paulo perdeu o título para o Corinthians. Mancini se sentiu injustiçado com o ocorrido, achando que deveria comandar o time na final, como contou na zona mista do jornalista André Hernan. Eu nunca falei muito sobre isso, mas foi injusto. Eu chego no São Paulo para ser coordenador de futebol. O Jardine, que era o técnico, tem alguns resultados que não era o esperado e acabou sendo demitido. Quando ele foi demitido, teve uma reunião na casa do Raí com toda a diretoria e o nome da vez era o Cuca. Ligaram para ele e ele falou que estava com um problema no coração. Se eu não poderia assumir até o término do
Paulistão. Eu assumi o time, fiz algumas trocas e deu uma revigorada. Eliminamos o Ituano, o Palmeiras nos pênaltis e, para minha surpresa, o Cuca se apresenta na terça, antes do jogo contra o Corinthians, e ninguém sabia. O Leco até tinha me perguntado: Mancini, se você for campeão, eu falei que, independente de ser campeão ou não, eu entregaria o cargo no dia seguinte, porque eu fiz um acordo com a diretoria e com o Cuca, disse Mancini. Com a chegada de Cuca, Mancini foi convidado a ser auxiliar do novo técnico, mas sente que, caso continuasse no comando, o resultado poderia ter sido diferente. Naquele momento, até os próprios atletas achavam que eu tinha que continuar. Não estou aqui falando contra A, B ou C, estou falando um sentimento que tenho. Acho que a gente teria grande chance de ganhar o título aquele ano, porque o time estava muito encaixado. Finalizou.